Olá pessoal, estamos de volta para a segunda parte da nossa aula de hoje sobre estatística descritiva, continuando algumas definições importantes sobre as pesquisas que nós vamos fazer e começar a fazer a partir de agora. Vamos a elas. Outras definições importantes, então, são: quando aferimos um valor a partir de uma análise de determinada variável de uma amostra, denominamos esse resultado de estatística. Já se esse valor é obtido a partir de uma análise de uma variável na população como um todo, denominamos isso de parâmetro. Ok? Então, quando o valor é obtido de uma amostra, isso se chama estatística. Quando esse valor é obtido de uma análise que foi feita em uma população, nós o denominamos de parâmetro. Por exemplo, a média de altura dos funcionários do setor administrativo de uma empresa seria uma estatística, porque a gente está falando só com os funcionários do setor administrativo. Essa estatística busca estimar a verdadeira altura de todos os funcionários da empresa. Então, se a gente usa uma área, por exemplo, nesse exemplo, o setor administrativo, para fazer a média, então, de altura, com essa informação, nós estamos tentando inferir qual seria a altura de todos os funcionários, a altura média de todos os funcionários da empresa. Mas nós não estamos conversando com todos os funcionários, então ele não é um parâmetro, ele é uma estatística. E a partir dela, nós buscamos a verdadeira média de altura dos funcionários da empresa, que seria então um parâmetro. Grande parte das pesquisas, como já dissemos antes, é feita a partir de amostras. Tais pesquisas obtêm estatísticas e, a partir da estimativa ou da inferência, é que nós vamos estimar os parâmetros da população. Então, nós partimos de uma amostra, a amostra tem que ter uma certa qualidade, tem que ter bastante critério, e a partir daí a gente consegue estimar os parâmetros de uma população. Então, nós temos tipos de amostragem, que é o nosso assunto principal dessa aula, para planejamento da coleta dos dados. A escolha adequada do método é fundamental para a confiabilidade dos dados a serem coletados. Nós vamos ver 6 tipos de amostragem e cada um deles nós vamos destacar vantagens e desvantagens e vocês vão perceber como que ele é importante na confiabilidade dos dados que nós vamos obter. Um grande desafio de quem está planejando a pesquisa é saber como coletar uma amostra confiável, ou seja, como conseguir selecionar na população um subconjunto que seja representativo de toda a população. Observem que essa é uma etapa de grande importância, já que ela pode impactar todo o resto do trabalho. Uma coleta mal planejada pode provocar impressões erradas acerca da população, fornecendo valores que não a representam. A distorção de uma estatística em comparação com um parâmetro populacional é denominada viés. Nós dizemos com frequência, essa pesquisa está enviesada, né? É o nome de jargão popular que nós estamos utilizando. Ela foi tendenciosa, ela tenta mostrar uma coisa que não é a realidade. E se a amostragem, a técnica de amostragem que foi feita não é sustentável, não foi muito bem planejada, todo o resto da pesquisa pode cair em descrédito. Então é bastante importante a gente se preocupar com isso. Então, os 6 tipos de amostragem são esses aqui. Veja, esses são 6 que nós vamos ver, existem muitos outros, tá? Nós vamos ver aqui a amostragem de conveniência ou por conveniência, amostragem voluntária, amostragem aleatória simples, amostragem sistemática, amostragem aleatória e estratificada, e a última, amostragem por conglomerado ou cluster. Ok? Vamos ver cada uma delas em mais detalhes. A amostragem por conveniência é aquela que ocorre quando o indivíduo, o pesquisador, seleciona na população elementos que considera pertinentes, os quais imagina serem representativos do todo. Ele muitas vezes falha porque ele escolhe mal. Então, a amostragem por conveniência não é uma boa forma, um bom tipo de amostragem, porque ele acaba gerando
algum viés, ok? Muitas vezes, então, esse tipo de amostragem é causadora de resultados muito divergentes dos verdadeiros parâmetros de uma população. Vide exemplo das pesquisas eleitorais. Quando nós temos as divulgações das pesquisas eleitorais, normalmente elas acabam falhando, né, dando certa a vitória de um candidato, quando o outro acaba ganhando. Por quê? Porque existe um viés, existe uma característica de buscar essas informações, talvez numa amostra que não seja exatamente representativa da população que a gente quer obter. Então, isso acaba levando a uma conclusão ruim, uma conclusão falha. Okay? O segundo tipo, é importante dizer, tá, e para que ela existe então? Se só tem crítica, só tem ponto negativo. Muitas vezes nós não temos outra maneira. Não temos tempo, não temos recursos, não temos acesso e só nos resta fazer a amostragem por conveniência. Então, ela é um tipo definido, sabe-se os problemas que ela tem, mas muitas vezes ela é a única opção que nós temos, ok? Então, por isso que ela existe. O segundo tipo é a amostragem voluntária. A amostragem, então, é feita por seleção de voluntários. Frequentemente, vemos esse tipo de pesquisa na internet. Você recebe um push e alguém diz, olha, responde aqui, me ajuda numa pesquisa, ou veja se você quer ganhar alguma coisa, ou ter um produto melhor, alguma coisa assim. A gente já deve ter sido bombardeado várias vezes por esse tipo de pesquisa. Você foi sincero quando respondeu uma dessas pesquisas? Então, veja, esse tipo de amostragem pode perder confiança porque as pessoas que se dispõem a responder às pesquisas têm certas características. Elas têm uma predisposição para responder e, muito provavelmente, são pessoas que tendem a criticar aquele assunto que está sendo solicitado. Então, se eu chamar uma pessoa para uma pesquisa para elogiar um produto, muito provavelmente eu não vou ter candidatos. Mas se eu chamar uma pesquisa para criticar a ação de um governante ou de um líder sindical ou alguma coisa assim, eu terei muitos respondentes. Porque os voluntários serão aqueles que querem falar, que estão com vontade, e normalmente eles vão falar para o lado da crítica. Então, esse tipo de pesquisa traz um viés. Diferente de quando a gente está pensando em pesquisas na área médica. Então, imagine uma empresa que quer testar um novo medicamento destinado à prevenção e tratamento do HIV. Você concordaria em fazer parte da pesquisa, considerando que não possua doença? Talvez não, né? Você não quer se arriscar. Mas o que a indústria farmacêutica tem que fazer então? Tem que chamar voluntários. E quem seriam os voluntários? Muito provavelmente pessoas que estão no grupo de risco ou já estão até infectadas pelo vírus do HIV. Então, veja que muitas vezes a indústria precisa recorrer também à amostragem voluntária, embora ela tenha seus possíveis problemas também, ok? Então, com isso, a gente fecha o segundo tipo, que é a amostragem por voluntário. A terceira é aleatória simples. E essa, bem simples de explicar, né? É como se eu fizesse um sorteio. Eu vou, eventualmente, considerando as pessoas com quem eu quero conversar, com base em alguma técnica aleatória de chamar, então, ou chegar até essas pessoas. Ela não tem nenhum tipo de viés, teoricamente, todos os elementos de uma população têm a mesma probabilidade de pertencer a essa determinada amostra. Tá? Então, a gente pode confiar mais nos dados de uma amostragem aleatória simples, porque ela é descarregada de qualquer intenção, tanto do pesquisador, no caso do primeiro caso, né, da amostragem por conveniência, quanto do pesquisado, que seria por voluntariado. Então, os vieses que a gente viu nas duas opções anteriores, eles não ocorrem na aleatória simples. Okay? O quarto tipo é a amostragem sistemática. Ela é uma técnica um pouco mais elaborada, que é a amostragem simples, e a gente deve utilizá-la, né, quando há uma ordenação natural dos elementos da população, como, por exemplo, uma ordem alfabética ou uma sequência de casas em uma rua, ou uma sequência de carteiras dentro de uma sala de aula. Então, nós podemos estabelecer uma técnica de amostragem que vai
estabelecer subgrupos de tamanhos definidos previamente, e eu vou buscando, então, por exemplo, eu posso trazer numa sala a primeira carteira, a quarta, a oitava, a 12ª e assim por diante. Então eu vou estabelecer um período e eu vou de 4 em 4 buscando as pessoas. Eu não sei quem elas são, não sei onde elas estão sentadas, mas eu vou pegar pela posição que elas estão. Ou numa rua, eu vou pegar a casa sim, casa não, ou uma casa sim, duas casas não, e assim por diante eu posso estabelecer. Se eu tiver acesso a uma lista de funcionários de uma empresa em ordem alfabética, eu posso pegar o quinto da lista, o 10º, 15º, 20º, 25º e assim por diante. Então a gente estabelece a forma de chegar até essas pessoas de uma maneira sistemática, por isso que ela é a abordagem sistemática. O quinto tipo, um pouco mais sofisticado também, a amostragem aleatória e estratificada. Ela difere das anteriores porque envolve duas etapas. Na primeira etapa, nós separamos subgrupos que tenham características semelhantes, ou subgrupos com características próprias, que sejam, obviamente, pertinentes à pesquisa que nós queremos realizar. Imagine que você queira pesquisar o gênero musical de uma população. Convém supor que a preferência possa ser diferente de acordo com a idade da pessoa, pois em épocas diferentes, as tendências musicais são diferentes. E considerar toda a população como um grupo só pode ser um erro para a coleta de dados. Então, a minha estratificação seria, por exemplo, por idade. De 5 a 10 anos, de 10 a 15 anos, de 15 a 20 anos, de 20 a 25 anos, e assim por diante. Então, seria uma maneira de eu fazer dentro desse grupo, uma vez estratificado, aí eu posso usar uma amostragem aleatória. Então, primeiro eu separo essa população em alguns grupos. Dentro de cada grupo, a amostragem é aleatória. Por isso, ela é em duas fases, aleatória e estratificada ao mesmo tempo. Ok? Antes da gente chegar no último tipo, vamos falar um pouquinho mais sobre a aleatória estratificada. Então, cada subgrupo considerado na amostragem aleatória recebe o nome de extrato. Okay? Então, extrato significa um grupo dentro da amostragem estratificada. A definição desses extratos, primeira etapa, é feita de modo a se obter a maior homogeneidade possível entre os seus elementos e, ao mesmo tempo, a maior diferença ou heterogeneidade entre os extratos. Na segunda etapa, aí sim a gente pode fazer aleatória simples ou sistemática ou qualquer outro tipo. Okay? Então é importante que a gente observe da nossa população quais grupos podem ser formados de elementos muito semelhantes e que, ao mesmo tempo, sejam muito diferentes dos outros elementos dos outros grupos. Se nós conseguirmos fazer isso, então nós teremos a representação de vários grupos com características muito peculiares, ok? Nós vamos fazer mais uma pausa aqui no vídeo. Vamos chegar então no final dessa segunda parte, e eu acredito que o próximo vídeo, a parte 3, a gente possa chegar até o final e encaminhar também a nossa atividade de hoje, ok? Então, até já, pessoal.